Agora Ah, está. tá legal. Tem que avisar. Oi, gente. Boa tarde a todos e a todas. Então, nós vamos aqui começando a nos preparar para a palestra de hoje à tarde. Hoje, a nossa palestra, ela realmente é uma palestra que mostra como esse momento ele está nos possibilitando romper barreiras geográficas. Então, nós estamos trazendo colegas, né, que vêm de uma região muito bonita do país, né, que é o Nordeste brasileiro, e que vão trazer para a gente uma série de discussões relativas à inteligência artificial sobre um cenário diferente daquele que a gente viu ontem à noite, por exemplo, para quem acompanhou a abertura do nosso evento. Hoje nós vamos falar de inteligência artificial e aplicação em saúde, tá? Então, aos poucos vocês vão chegando, nós vamos aqui também nos preparando para recebê-los. E eu falei antes, né, que a gente está recebendo hoje uma visita de longe, né, de um estado distante daqui. Então, a gente vai falar com dois pesquisadores, o professor Edson e o Lucas, que são da Universidade Federal da Paraíba. Então, como eu disse, superando barreiras geográficas. Acho, né, Lucas e Edson, que se teve uma coisa que aconteceu agora durante a pandemia e que a gente precisa, temos muitas coisas a lamentar, né? Se pensarmos no nosso país, se pensarmos no cenário que temos vivido em termos de saúde, mas se temos algo a comemorar, talvez seja exatamente esse estreitamento de relações, apesar das distâncias. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos que estão aí nos acompanhando. Quero dizer que é muito estranho fazer essas lives, porque a gente não vê quem está do outro lado, né? Nós não sabemos com quantas pessoas nós estamos conversando nesse momento, esperamos que com muitas, porque com certeza o assunto dessa live é um assunto muito interessante. Mas sabemos que estamos sendo vistos e acompanhados nesse momento. Então, agradeço muito aqueles que estão nos vendo, aqueles que estão nos acompanhando. Agradeço também aqueles que depois nos verão, porque uma das questões muito importantes das lives é exatamente a possibilidade de compartilhamento. Então, já fica o convite àqueles que estão nos assistindo, ao Edson e ao Lucas, para depois compartilharem essa live. O Lucas é doutorando, então é importante também para o Lattes dele, né? Compartilhar esse momento, é um momento de produção científica, de produção acadêmica, nós estamos aqui falando de ciência, né? Então, agradeço as pessoas que estão nos assistindo, agradeço a nossa equipe de background, que a gente tem uma equipe também que fez com que essa live fosse possível e que envolve desde a pessoa que esteve lá marcando o evento até a nossa servidora que nesse momento nos acompanha, nos dá suporte no evento, né? E queria especialmente agradecer ao Edson e ao Lucas por estarem nessa tarde muito quente aqui em Santa Catarina. Não sei como é que está aí, mas aqui está muito quente. Aqui sempre é quente. Né? Aí é quente, né, Lucas? É sempre. É sempre. Mas estarem acompanhando a gente, estarem conversando conosco. Então, Edson, muito obrigada por ter aceito o convite, por ter trazido para a gente o Lucas, né? Esse jovem, super jovem, mas que está fazendo doutorado. Eu brinquei com ele no início da palestra, que ele parecia um aluno nosso de ensino médio, mas é muito interessante, gente, a gente vê como nessa área nós temos jovens realmente muito jovens, né? Já decolando no país. Então é importante a gente saber, às vezes a gente ouve assim, a juventude brasileira não quer nada. Será que não quer? Quer sim, só tem que ter oportunidade. Né? E o Lucas é uma prova disso. Um jovem, né, que está trazendo para a gente uma série de conhecimentos bem bacanas. Eu vou apresentar os dois, né, e a gente vai assim numa vibe um pouquinho mais leve. O professor Edson Andrade é professor do programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal da Paraíba. Desenvolve pesquisas sobre impactos ambientais e tomada de decisão em eventos de liberação de materiais radioativos para o meio ambiente. O Lucas é doutorando em Inteligência Artificial e Sistemas Distribuídos.
é pesquisador do LAVID, gerente de projetos e equipes, sócio e CTO da WiseCare Tecnologia e sócio investidor da Inovatis. Viu? Ele é novinho, mas ele é tudo isso. Lucas e Edson, a palavra está com vocês. Eu acho que o Edson ele começa, introduz um pouquinho, né, apresenta fala um pouquinho da Universidade da Paraíba, né? E aí a gente passa para o Lucas. Primeiramente, boa tarde. Eu gostaria só de pedir desculpas. Vocês devem estar ouvindo um ruído de fundo aqui, terrível, porque uma pessoa aqui no andar de cima resolveu fazer uma obra que está quebrando todo o piso, sem avisar ninguém, que eu poderia ter ido para outro lugar, sem avisar ninguém, e foi viajar. Deixou aí o pessoal fazendo barulho e foi viajar. Então, vou tentar ser breve aqui, para não atrapalhar muito, até porque a minha fala realmente seria breve. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome da Universidade Federal da Paraíba, e principalmente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento do Meio Ambiente, PRODEMA, a qual eu sou lotado. Então, eu gostaria de agradecer o convite, né? E, é claro, trazer o Lucas para falar para vocês significa que nós estamos trazendo o que há de mais recente e de sucesso, né, no pensamento científico no nosso país, porque ele é a geração que entrou na universidade por volta ali dos 15 anos de idade, ou seja, numa condição extremamente especial, e está hoje com 22, 23 anos de idade, já fazendo seu doutorado, tendo passado por um mestrado, ou seja, ele não foi direto para o doutorado, não, ele fez o mestrado. Então, quer dizer, isso mostra que é possível se fazer muita coisa com essa nossa juventude. A professora Ana, ela falou que desde que tivesse oportunidade, né? E eu vou aproveitar para gentilmente acrescentar alguma coisa nisso. Não acredito que seja somente tendo oportunidade, mas pessoas que estão vindo e que estão nesse calibre, elas criam as oportunidades. Então, quer dizer, elas não só precisam que o ambiente ajude, mas elas transformam o ambiente, é o que eu venho notando. Então, a inteligência artificial é um tema extremamente importante, foi escolhido de forma bastante estratégica. Nós estamos vendo hoje a internet 5G chegando, nós estamos vendo aí, com essa clausura imposta pela situação sanitária que nós estamos atravessando, a internet, os meios de comunicação digitais e as estratégias digitais acabaram se tornando extremamente relevantes nesse caminho, porque haviam situações e processos que não poderiam ser interrompidos por causa da pandemia de jeito algum, como tratamentos especiais e tudo mais, e isso foi levado a cabo em boa análise, até bastante acima das expectativas, em função de iniciativas de utilização de tecnologias, como o Lucas vai comentar aqui. Então, eu vou passar para o Lucas a palavra, com a expectativa de que ele possa colocar um tema bastante difícil e muito complexo de uma forma mais simples e que seja inclusiva, ou seja, que tenha dê acesso a qualquer um que esteja interessado em ouvir a nossa conversa aqui. Não é um papo para especialistas, é uma conversa com a comunidade que sustenta a pesquisa no país, que é o povo brasileiro. Então, nós esperamos aqui que a audiência seja bem eclética e bastante numerosa, para levar à frente essas ideias, né? E que também suscite aquela vontade, né, daqueles que estão indecisos ou que acham que não é possível, de se engajar nessa vamos dizer assim, nessa estrada, né, nesse esforço de trazer tecnologias, criar tecnologias, aplicações e, enfim, descobrir que as ferramentas estão aí, que os problemas estão aí, precisam apenas ser olhados de forma inteligente para que a gente tenha uma vida melhor e cada vez melhor, né? Então, eu agradeço, eu vou ficar aqui em backstage com o Lucas e vou ficar bem feliz de ver o pessoal participando. Eu tenho certeza que vamos ter muitas perguntas e eu estou aqui para ajudar naquilo que for necessário. Tá bom? Então, um grande abraço, muito obrigado. Em nome da universidade, mais uma vez, eu agradeço. E, por mim, agora a palavra está com o filé mignon da nossa conversa aí, que é o nosso querido Lucas, que vai trazer à tona uma porção de assuntos muito interessantes dentro da área de inteligência artificial. Um abraço, muito obrigado. Então, pessoal, boa tarde, né? Eu também vou fazer o mesmo agradecimento aí que o Edson fez, agradecer em nome da universidade, não só
pela questão da oportunidade, mas por tudo que ela me proporcionou até agora. Eu acho que eu estou aqui hoje por conta da universidade. Eu digo a todo mundo, eu acho que eu sou cria da Universidade Federal da Paraíba, então eu tenho que prover esse agradecimento aí. Mas antes de começar, eu vou contar uma história para vocês de como que eu cheguei na IA, por que que a IA me atraiu, né? Durante minha graduação, eu comecei mexendo com a parte de redes, e aí pesquisei bastante, pesquisei até o final do meu curso com a parte de segurança de redes, e aí aconteceu uma bifurcação, eu comecei a gostar mais de segurança e menos de redes. E aí fui convidado a participar do Laboratório de Aplicações em Vídeo Digital, que é o LAVID, é o berço da TV digital brasileira, criador do ISDBT, do Ginga, que são os padrões usados hoje. E aí, dentro do LAVID, existem N pesquisas que envolvem vídeo digital, que envolvem TV digital, e eu conheci um pessoal lá que estava trabalhando com IA e fundando um laboratório. E nisso, comecei a me envolver com IA, e aconteceu de eu entrar para o Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada, da professora Natasha Queiroz, e lá eu desenvolvi meu mestrado. Então, foi assim que eu me apaixonei por IA, foi por acaso. Mais especificamente, eu comecei a mexer com segurança utilizando IA, ou seja, eu tentava usar a inteligência artificial para achar determinados padrões num tipo de sistema de distribuição de conhecimento em saúde, que mais para frente eu vou falar um pouquinho para vocês. Mas, enfim, né, pessoal, inteligência artificial é um tema, assim, que o pessoal gera bastante dúvida, né, porque o pessoal se pergunta muito, mas o que é IA? Existem vários conceitos, certo? O pessoal também estabelece vários conceitos com base na vivência, com base no dia a dia, mas, de fato, o que é IA? Né? Sendo bem simples, bem direto, os métodos de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, eles são aproximadores de função matemática. Mas só que são funções que nem sempre você consegue pedir para alguém descrever. São problemas que nem sempre têm uma solução algorítmica, que é o que a gente chama, uma solução polinomial. Então, como é que acontece? Eu vou dar um exemplo bem prático. Se eu chegar para qualquer pessoa e perguntar, cara, beleza, como é que você reconhece um amigo seu no meio da rua? O cara vai chegar para mim e vai dizer, não, eu conheço pela feição, certo? Então, ele é até um problema que assim, são vários problemas dentro de um, né? A abordagem de dividir e conquistar. Aí tá bom, como é que você reconhece a feição? Não, os olhos, o nariz, a boca, mas como que você vai reconhecer os olhos, o nariz e a boca? Então, é um problema que não tem uma receita de bolo, não tem um passo a passo que seja replicável, que seja definido. Então, aí que a IA entra. A IA, para a gente, principalmente nos métodos de aprendizagem de máquina, de deep learning, né, de aprendizagem profunda, ela é uma caixa preta, né, que aproxima uma função matemática. Então, digamos, no caso de um reconhecimento de rosto, no reconhecimento facial, como que funcionaria? Eu passo várias imagens para uma rede, essa rede ela tem uma topologia, ela tem um formato, que são coisas que eu vou falar para vocês mais para frente, mas eu passo para essa rede várias amostras daquela imagem e o aproximador, por seus pontos, seus neurônios, vai fundamentar pesos. Essa é uma caixa preta, ele mesmo vai definir esses pesos, ele mesmo vai refinar esses pesos, e no final das contas ele vai ter uma aproximação da função que é reconhecer o rosto de fulano de tal. É isso que acontece, eu apresento várias fotos de fulano de tal, e ele vai me gerar uma aproximação da função que é reconhecer o rosto de fulano de tal. Se eu colocar uma foto nova, que nunca foi vista no conjunto de treinamento, o que é que vai acontecer? O aproximador, com base nos seus valores, vai passar essa função, e vai ter um valor de saída que diz a probabilidade, que é o que a gente chama de softmax, a probabilidade daquilo ser fulano de tal. É isso que acontece. Ou seja, o que fundamenta a IA é mera matemática. Né? Isso é uma coisa importante de falar, uma definição que eu gosto de dar. Por quê? Porque quando a gente pensa em IA e joga isso na mídia e fala para o pessoal sobre IA, muitas pessoas pensam, nossa, meu Deus, inteligência artificial, o pessoal está usando inteligência artificial hoje para minerar dados de localização, seus dados, você faz uma pesquisa no Google, o pessoal usa inteligência artificial para saber seus interesses, e eu acho que existe um medo de que haja um descontrole, né? Então, que haja, meu Deus, então quer dizer que se eu programar um algoritmo desse de deep learning, uma rede neural, por exemplo, convolucional,
e essa rede aprender a reconhecer rostos, mais na frente essa rede vai estar podendo reconhecer a pessoa como um todo, e mais na frente ela vai estar podendo reconhecer cenários, e ela vai aprender sozinha. Não, não é assim que funciona. Por quê? Existe uma coisa chamada conjunto de atributos de entrada e conjunto de atributos de saída. Então, quando eu vou programar uma rede e dizer, essa rede aqui vai ser uma rede do tipo, uma rede neural, artificial, do tipo convolucional, para reconhecer animais, por exemplo, né? Então, ela tem atributos de entrada que são pré-definidos e que não são mutáveis. Digamos que eu passe, qual é o meu atributo de entrada? É a imagem e algum descritor da imagem, por exemplo. Isso não é mutável, então ela não tem como aumentar, aprender, a ponto de aumentar o conjunto de dados que ela utiliza para entrada, o conjunto de atributos que ela utiliza para entrada. E a saída da mesma forma. Se eu disser que a saída é um valor, dizendo se é gato, cachorro, papagaio, a saída vai continuar sendo um valor. O que acontece quando a gente fala aprendizagem é o que? A rede ela vai cada vez mais refinar os seus pesos a ponto de, se eu apresentar um conjunto de treinamento gigante para ela, ela vai saber reconhecer cada vez melhor um gato no escuro, um gato no claro, um cachorro no escuro, um cachorro no claro, e assim vai, porque ela já viu vários exemplos de gato, de cachorro, de animais, e ela consegue reconhecer bem os animais. Então, isso é uma pergunta que a galera geralmente faz. O pessoal fala, mas e se quer dizer, então, que com essa quantidade de dados, por exemplo, que o Google tem, eles podem sair aprendendo absurdamente, sem limite? Não. O conjunto de parâmetros, né, de atributos de entrada, ele é limitado e ele é pré-definido e ele não é mutável, certo? A rede, ela trabalha com base no conjunto que foi dado. Agora, óbvio, se eu tenho um conjunto muito grande, muito diverso de dados, eu vou ter um número muito grande, muito diverso de atributos. É por isso que, por exemplo, com localização, a questão dos seus interesses de busca, o tipo de anúncio que você costuma olhar, o Google consegue prever seus horários, consegue prever várias coisas sobre você. Mas não é pelo fato de que a rede está aprendendo fora dos limites dela, e sim pelo fato de que ela tem um número muito grande de parâmetros de entrada e faz aproximações de tipos mais diversos, né? Então, assim, eu preferi até começar a discussão com essa temática, porque é uma temática que é bem controversa, que assim, o pessoal sempre termina fazendo pergunta, mas quer dizer que ela pode começar a aprender e não tem mais limite? Não é bem assim, ela aprende dentro do conjunto de entrada e só me apresenta resultados dentro do conjunto de atributos de saída. Então, beleza, sabemos agora como que um IA funciona, bem no básico, e aí quais são os tipos, né, de IA? Porque quando eu falo aprendizagem de máquina, hoje em dia, né, o pessoal está associando bastante a aprendizagem de máquina ao termo Deep Learning, que é a aprendizagem profunda. Só que a aprendizagem de máquina, ela tem N formas de ser feita. Por exemplo, existem os métodos, né, os métodos tradicionais de aprendizagem de máquina e os métodos atrelados à aprendizagem profunda. Nos métodos tradicionais, que surgiram há 20, 30 anos atrás, basicamente são compostos pela lógica relacional, onde se montam árvores de decisão e o algoritmo, ele basicamente percorre essas árvores de decisão. Ou seja, qual é a diferença disso, de uma lógica regressiva, para uma aprendizagem profunda? A diferença é que até a navegação, ele deixa de ser uma caixa preta, ele deixa de ser um aproximador de funções, e nesse caso de aprendizagem de máquina, ele vai navegar por uma árvore de decisão. Um exemplo que eu posso dar de um método bem clássico, é um método chamado ID3, é um método de classificação por árvore, que você basicamente, deixa eu dar um exemplo, se você fosse para um restaurante, qual tipo de comida qual tipo de restaurante e o tipo de comida que você ia querer comer com base na sua fome. Então, começaria com uma pergunta: você está com fome? E sim. Se sim, a sua fome é de quê? É de comida chinesa, japonesa, coreana? Não, chinesa. Se for chinesa, você quer comer que tipo de comida chinesa? Tem yakisoba, tal. Yakisoba, beleza. O restaurante que você quer ir é um restaurante grande ou um restaurante pequeno? Então, assim, é uma série de perguntas que começa na raiz da árvore até um dos ramos. E essa navegação é feita de forma automática pelo algoritmo que percorre a árvore. Então, no caso dos métodos tradicionais, o conhecimento
né? Ele está lá representado, seja em forma de uma árvore de decisão, seja em forma de uma função de regressão, mas ele está lá representado, certo? Já nos métodos de aprendizagem profunda, que são as redes neurais artificiais, o conhecimento ele não se encontra representado. O que existe é uma aproximação com forma de peso, né, uma aproximação polinomial de diversos tipos de função. Aí, dentro das redes neurais artificiais, existe um mundo de redes neurais artificiais. Tem as redes neurais, né, que são com neurônios tradicionais, que basicamente são várias camadas, né, a MLP, que é a Multilayer Perceptron, são várias camadas de neurônios artificiais. Cada neurôniozinho desse é uma função, geralmente uma função simples, linear, que é a função ReLU. E aí, quando você vai juntando várias funções lineares, você consegue, por exemplo, aproximar uma função senoidal, e assim vai. Matematicamente, essa é a representação. Só que, como eu não consigo, é um número muito grande de pesos, e esses pesos mudam dinamicamente, então não se tem uma visão clara desses pesos. Esses pesos, eles ficam no que a gente chama de black box, e o algoritmo de aprendizagem, no lugar de navegar pelo conhecimento, como é feito nos métodos tradicionais, regressivos, ele basicamente é um algoritmo que ajusta esses pesos com base no que se é apresentado. Aí tá bom, mas como é que você vai ajustar os pesos com base no que é apresentado? O nome disso é o treinamento. O que se seleciona, digamos, se eu quero fazer uma rede para definir, por exemplo, qual o melhor restaurante para comer, eu posso pegar um conjunto de dados, esse conjunto de dados ele tem que ser pré-classificado, ou seja, eu tenho que fazer, um questionário com o pessoal, esse questionário deve ter todas as minhas perguntas que seriam meus atributos de entrada, eu tenho que fazer um questionário com o pessoal e dizer, não, pessoal, com base nessas 13 perguntas aqui, digam por que vocês comeriam em determinado restaurante. E aí, o pessoal ia preencher e digamos que eu ia ter mil respostas, certo? Dessas 1000 respostas, eu vou montar um conjunto de treinamento de 1000 entradas com 13 atributos, que são justamente as perguntas lá, e vou passar para a minha rede. A minha rede, como é que eu vou montar ela? Hoje em dia não existe receita de bolo para se montar a topologia da rede, certo? Ou seja, quantos neurônios ela vai ter em cada camada e qual vai ser o tipo de função do neurônio. Só se sabe duas coisas. Primeiro, que a rede ela tem que ter o número de atributos de entrada dela tem que ser igual ao número de neurônios na camada de entrada. E o número de atributos de saída, ele tem que ser igual ao número de neurônios na camada de saída. Lembrando que o neurônio é uma função, só isso, uma função linear. Então, pesos, né? À medida que você vai entrando nas camadas, você vai multiplicando elas pelos pesos. Mas e o que está no meio? Quantas camadas que vai usar no meio? Quantos neurônios tem em cada camada? Hoje, a única forma de se chegar numa coisa ótima é por aproximação, por teste e repetição. Digamos, se eu quero fazer uma rede dessa, que tem 13 atributos de entrada, e me diz na saída qual o melhor restaurante para eu comer, um nome, um string, eu tenho que rodar isso 512 vezes, 1024 vezes, para poder chegar na topologia ideal, ou seja, rodar várias vezes com topologias diferentes e ver qual que vai se dar melhor, fazer o treinamento várias vezes com topologias diferentes e ver qual o treinamento que vai ter a melhor validação. Então, beleza, já falei treinamento, falei validação, mas o que é isso? Voltando, né? Como que a gente treina esse aproximador de funções? A gente basicamente apresenta vários exemplos para eles, mas esses exemplos são pré-classificados. Então, eu digo que se o cara quer comer comida chinesa e não quer um restaurante cheio e quer um lugar que a comida seja servida rápido, ele sempre vai comer no canto tal. E essa é a tendência. Então, eu mostro uma coisa pré-classificada e a rede vai aprender com base nessa tendência. Aí você pode perguntar, Lucas, mas isso é um problema. Porque se você alimenta essa rede com um conjunto de exemplos que não é suficientemente generalista e que ele tenha uma tendência a algo, essa rede vai tender a algo. Sim, ela vai tender a algo. Isso é um dos problemas éticos do uso de redes neurais artificiais em aplicações como sugestão de posts do Facebook, por exemplo. Né? O Facebook usa uma rede neural para sugerir os posts para você com base no que você gosta e com base no que as pessoas em seu entorno gostam. Mas e se essas pessoas estão gostando de coisas que não são corretas, que não são interessantes, que não são legais? A tendência da rede é sugerir isso para você. Então, isso é um problema que tem que ser tratado. Né? Então, o nome desse problema é overfitting.
Quando você apresenta um conjunto de treinamento que é direcionado e a rede ela só consegue classificar coisas direcionadas para aquele lado. Deixa eu dar um exemplo mais tangível. No caso de uma rede neural para reconhecer imagens. Se você quer uma rede neural para reconhecer animais, como eu tinha falado lá no começo, mas você tem 1000 exemplos, e desses 1000 exemplos você apresenta 900 exemplos que são fotos de gato. Muito provavelmente o que é que vai acontecer? E o resto, os outros 100, são de outros animais. Tem lá 10 fotos de cachorro, 5 fotos de jacaré. Muito provavelmente o que é que vai acontecer? Quando você colocar um cachorro, se o cachorro às vezes nem parece com gato, mas a sua rede vai classificar como um gato, porque a maioria dos exemplos que você apresentou, eles estão tendendo para aquilo. Então, ela afinou os pesos dela, ela deu, né, é uma média ponderada, então ela deu um peso maior para aquilo. Então, essa é a tendência. Esse problema de overfit é um dos problemas que o pessoal da IA tradicional costuma sempre bater em cima quando se fala em redes neurais artificiais na inteligência artificial moderna. Aí, beleza. Falei em treinamento. Ok, treinei minha rede. Mas como é que eu vou saber se aquela IA realmente está fazendo o que ela deve? Então, tem que existir uma etapa chamada validação. A validação geralmente é feita com o mesmo conjunto de exemplos pré-classificado. Então, digamos, se eu tinha 1000 exemplos, eu uso 900 para treinar a rede, e os outros 100 eu nunca apresento a rede, e deixo eles lá guardadinhos. Por quê? Porque eles estão lá classificados já. Então, eu sei lá, por exemplo, se for uma rede para fazer diagnóstico médico, o especialista pré-classificou aquilo, o médico disse qual era o diagnóstico daqueles atributos de entrada, a pessoa que chegou com sintomas XYZ tem a doença tal. Então, aquilo ali está validado já, eu sei que está correto. Eu preciso ter essa corretude, porque quando eu apresentar para a rede, eu vou ver quantos por cento daqueles exemplos que eu tenho pré-classificado, eu vou apresentar só a entrada e vou ver se a saída da rede bate com a classificação do especialista. Então, eu vou saber quantos por cento a rede está conseguindo generalizar. Ou seja, se eu apresentei 100 exemplos, quantos desses 100 exemplos a rede acertou e bateu com a classificação do especialista? Isso é um negócio que a gente chama de capacidade de generalização da rede. Hoje em dia, a gente chegou em valores que são assim, de 99,99999, 10 a menos 5 de precisão. Então, assim, essas redes, por exemplo, a rede do Google, que o Google usa para fazer a classificação de imagens, a ImageNet, ela tem uma precisão num nível, assim, absurdo. Se você mostrar uma foto de um gato com chapéu, ela consegue dizer para você que é um gato com chapéu. Porque eles trabalham não só com a imagem como todos, mas com mascaramento de elementos isolados na imagem. Falando disso para vocês, então vocês sabem agora o que é IA, bem por cima. Sabem que existem 2 tipos de IA, a IA tradicional, que usa lógica regressiva, que representa o conhecimento, e a IA que tende aos métodos, né, de aprendizagem profunda, que são os métodos caixa preta. Falei para vocês como que é feito o treinamento, tanto para a representação de conhecimento como para os métodos caixa preta e a validação. Tá bom, mas isso aí no dia a dia vai servir para quê? Né? É uma boa pergunta. Hoje, assim, a gente vê o termo IA tá em alta em várias coisas, mas tá, no meu dia a dia, isso vai me ajudar em quê? Além de sugerir post no Facebook. Um exemplo, além de sugerir o filme que eu quero assistir no Netflix. Então, a IA ela é aplicada em N coisas, já há uns 10 ou 15 anos, coisas que muita gente nem sabe, e eu vou dar alguns exemplos para vocês, para depois falar um pouquinho de informática em saúde. Uma das coisas que IA é usada no nosso dia a dia é para corretagem de seguro automotivo e seguro de vida, seguro plano de saúde, tudo sem mais nada desse tipo. O que é que acontece? O pessoal hoje, as prestadoras de serviço de saúde, elas têm um banco de dados enorme sobre todos os procedimentos que você já fez, sobre onde você mora, porque existem áreas que têm um risco maior a doenças endêmicas e afins, sobre histórico da sua família, ou seja, eles conseguem relacionar você com sua família. Isso é só dado. São coisas que estão guardadas no banco de dados, mas que não tem semântica, né? Tá lá a sintaxe, tá lá o dado bruto, mas que não tem a semântica. Então, o que é que eles fazem? Eles têm serviços que são conhecidos de serviços de conhecimento como serviço. Numa situação real, digamos que fosse uma pessoa que fosse dizer qual o valor do seu plano de saúde, por exemplo, ou o valor do seguro do seu carro. Essa pessoa, ela chegaria, olharia todos os seus antecedentes, aí viria, não, a família dele tem um histórico da doença X, então ele tem a probabilidade de ter essa doença X tem um tratamento caro,
tal, 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 e faria uma estimativa. Então, essa pessoa que faz essa estimativa, ela usa uma lógica que é implícita, certo? Não é uma lógica representável, e essa lógica, ela representa um conhecimento. Por quê? Porque sobre os dados que se vai extrair, com essa lógica se extrai o conhecimento de que a pessoa tal tem um score tal para poder pegar o plano de saúde. Então, o que é que acontece? Essas prestadoras, há uns 10 ou 15 anos, utilizam um tipo de serviço que é chamado de serviço de conhecimento como serviço, que eles abstraem, fazem essa classificação N vezes com milhares de pessoas, milhões de pessoas, e passam isso para um método de aprendizagem profunda. E esse método de aprendizagem profunda vai entender que pessoas com a tendência tal, com os antecedentes tal, que moram no lugar tal, têm o valor de plano médio corrigido pelo fator X. Então, o conhecimento encontra-se representado dentro do serviço, que o serviço faz o quê? Extrai os dados e provê o conhecimento. Só que, como que eu faria uma consulta nisso, né? Então, esses prestadores, eles geralmente colocam formulários na internet, e quando você vira um representante de seguros, por exemplo, você preenche, a pessoa faz uma entrevista com o cara que quer o seguro de saúde, e eles preenchem lá, e a própria rede vai nos dados, vê aquela região, vê as pessoas daquela região, vê as médias e dá um valor, dizer, ó, esse cara com esse perfil aqui se parece com esses outros N perfis que tem a média desse jeito, então o valor dele vai girar em torno disso. Só que isso é um conhecimento valioso, porque a prestadora X faz de um jeito, a Y faz de outra, e é utilizado amplamente. Então, são aplicações da IA que a gente não tem consciência, mas que existem. Nem o próprio vendedor do serviço, às vezes nem o próprio corretor do seguro tem conhecimento de que isso acontece. Ele acha que é um site que ele está preenchendo o formulário e que vão fazer uma conta por trás, mas na verdade não é uma conta. Então, realmente aproximando você, clusterizando você, agrupando você, colocando você dentro de algum grupo, e a definição desse grupo não é uma coisa algorítmica. É uma coisa que está, um conhecimento que está ponderado ali em algum método de representação por aprendizagem de máquina. Então, isso é uma das N aplicações que acontecem no dia a dia que a gente não tem ciência, fora as outras coisas. Hoje em dia, até os celulares estão utilizando IA para ver a forma que você usa os aplicativos, qual a sua tendência a usar um determinado aplicativo, para que esse aplicativo fique executando em plano de fundo, e quando você abrir ele abre de uma maneira mais rápida. Da mesma forma, os aplicativos que você usa menos, ou que você tem menor tendência a abrir, porque você fala, usa menos, pode ser o quê? Tempo de uso, né? Depende da métrica que você for falar. Mas com os aplicativos que você usa menos, ou que você tem menor tendência a abrir, ficam lá parados, não ficam em execução. É uma forma de usar IA para economizar a bateria, entendeu? Hoje em dia se usa IA na prestadora de serviço de energia, de luz, né? O pessoal que presta serviço de luz, hoje é tudo informatizado, existem os smart grids, não precisa mais o cara ir lá para desligar um transformador, não precisa mais o cara ir lá para desligar uma determinada região, todo chaveamento é feito eletronicamente e à distância, e geralmente os smart grids têm um negócio chamado automesh, que é o quê? Eles têm a capacidade de se telar novamente em caso de falha catastrófica. Mas como que essas rotas são definidas, né? Existem N algoritmos de roteamento, como caixeiro viajante, algoritmos tradicionais, mas só que como o consumo de energia entre as regiões tem tendências, em determinada época o bairro tal consome mais energia, porque venta menos e o pessoal usa ar-condicionado. Em determinada época o bairro tal consome mais energia, porque o pessoal lá tem mais dinheiro, e é época de Natal o pessoal coloca um monte de decoração. Então, essas tendências não são explícitas, elas estão implícitas ali dentro do valorzinho do consumo de energia. E a rede ela consegue abstrair tudo isso se for uma rede neural. Então, uma das aplicações as prestadoras de energia utilizam isso com base nos dados de consumo. Elas têm uma rede neural que permite o quê? Se tiver uma falha catastrófica, eu consigo direcionar para o consumidor que tem uma tendência maior a consumir energia naquele momento. A rede ela consegue se refazer. E quem aciona os relés, quem fala que o que vai ser desligado, o que vai ser desligado, ou o que é que vai ser ligado, no momento, é uma rede neural. Então, isso é um exemplo, por exemplo, de rede neural para automação. Fora os outros N casos, né? Agora está tendo uma polêmica grande aí por causa de um documentário que saiu, O Dilema das Redes, que foca bastante nas redes sociais,
e o uso, a presença de inteligência artificial dentro das redes sociais. E o que é que acontece, né? Lá no documentário o pessoal fala, meu Deus, existe uma quantidade enorme de dados, e com essa quantidade enorme de dados, o que é que o pessoal vai fazer? Né? O que é que o pessoal vai fazer com esses dados? É uma boa pergunta, porque hoje existem redes que trabalham com problemas específicos. Por exemplo, no caso do Google Maps, eles têm todos os seus dados de localização, inclusive eles não escondem isso de você. Se você for lá no histórico de localização, você vai ver toda a sua rotina pelos últimos 5 anos, se você andou com o celular, com o GPS ligado e com os dados móveis ligados. E aí, beleza. O que é que eles fazem? Eles geralmente percebem que você, no horário X, no dia tal, você está no trabalho, na localização tal. E usam isso para sugerir para você, coloca o despertador para ir para o teu trabalho, senão você vai esquecer. Coloca o GPS para ir para o teu trabalho pela rota que tem menos trânsito. Hoje vai demorar 5 minutos mais para você chegar no seu trabalho, porque hoje é dia de ir para o seu trabalho, mas está com trânsito. Então, geralmente, é utilizado para fazer esse tipo de sugestão. Só que o que preocupa hoje, né, inclusive é uma coisa que foi levantada lá no documentário, é que não é a questão da rede e como que a rede vai aprender, porque a gente sabe, assim, é uma limitação científica mesmo. A rede, ela está limitada aos atributos de entrada e aos atributos de saída. Mas, e sim, essa massa de dados, né? É muito dado que, às vezes, você consegue saber coisas implícitas sobre a pessoa que nem o próprio dado mostra para você e nem o conhecimento humano tem capacidade de agregar tantos valores, tantas variáveis, a ponto de tirar alguma conclusão com aquilo. Porque se você parar para pensar, o dado de localização, o que é que tem a ver o dado de localização com o interesse de filme que uma pessoa assiste na Netflix? Ao primeiro momento, nada. Só que se eu parar para pensar e ver que a pessoa está indo para o cinema, eu consigo mandar um anúncio para ela sugerindo para ela comprar determinado filme de ação, porque eu sei que ela gosta de um filme de ação, no cinema. Eu sei que ela está indo para o shopping, então eu sei que tem um cinema, e eu posso dizer, olha só, eu vou colocar um trigger lá, para dizer, a pessoa está indo para o shopping. Ok, está indo para o shopping. O que é que tem no shopping? Ah, meu Deus, eu tenho os dados de gosto musical, de gosto de filme da pessoa. Tá tendo um musical lá, então eu vou dizer, tá tendo um filme tal, e eu quero que você compre o ingresso. Eu jogo o anúncio. Então, hoje eles fazem isso, uma das aplicações é justamente agregar conhecimento de formas não tangíveis para conseguir direcionar anúncios, por exemplo, ou para conseguir direcionar sugestões de compra, conseguir direcionar coisas do seu dia a dia até, porque a gente não pode pensar como um vilão também. Eu não consigo viver sem esse tipo de coisa, por exemplo, porque ele me avisa dos meus horários, me avisa dos meus compromissos, me avisa do que eu gosto de fazer, me dá sugestões interessantes sobre o que eu gosto de fazer. Só que existe o problema do overfitting, né? Então, quando que isso se torna ruim? Se torna ruim a partir do momento que as pessoas têm tendências ruins e começam a alimentar a rede com tendências ruins, porque, consequentemente, você vai ter sugestões ruins. Isso pode acontecer com qualquer coisa. Então, não adianta você culpar o prestador de serviço, culpar o Facebook, culpar o Google. Não adianta, porque é realmente um problema da natureza de funcionamento do algoritmo. Aí, certo. Então, o que é que o pessoal está fazendo hoje para evitar isso? Estão utilizando o quê? No momento que o atributo está chegando como entrada, esse atributo ele é filtrado. Tem uma lista de atributos que não podem ser usados como entrada. Por exemplo, se eu tenho um atributo que é a frase que o cara acabou de postar no status do Facebook, e no meio dessa frase tiver algum termo que incita, sei lá, terrorismo, esse termo não vai chegar a entrar na rede. Não vai. Essa frase vai ser descartada e não vai servir como treinamento. Sendo que qual é o problema? Para filtrar esses termos, se usa outra rede. Então, tem uma outra rede que sabe quais são os termos, por exemplo, relacionados a determinada temática, que é uma temática proibida. Só que quem garante que essa rede generaliza o suficiente? Então, o que é que se observou nos últimos anos? Que aconteceu uma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal estava falando que, em 2017, eu acho, que o pessoal estava usando uma rede de pizzaria lá, os porões de uma rede de pizza, para um esquema de pedofilia. E o nome do negócio era Pizzagate. O termo que se usava na internet era Pizzagate. E era um termo que a rede não classificava como um termo ofensivo de nenhuma forma. Então, o que aconteceu? Vários posts começaram a aparecer
como o Pizzagate, e coisas do Pizzagate começaram a ser sugeridas para o pessoal, e o negócio virou uma tendência e explodiu, que não era para ter acontecido. Então, isso é um problema clássico de overfit, né? E aí agora, por último, falando para vocês um pouquinho sobre outra aplicação que eu acho que, assim, é a que mais tem a trazer bem para a gente, que é minha área, meu mestrado foi em sistemas distribuídos IA, mas eu apliquei a informática em saúde, e é justamente a informática em saúde. Hoje em dia é possível fazer praticamente tudo com inteligência artificial dentro de informática em saúde, porque usa-se o quê? Usa-se, um médico ele usa exames eles têm atributos, né, valores, bem fixos e bem delimitados, e usa exames de imagem, que também imagens, por exemplo, existe uma tendência entre uma pessoa que tem um câncer, um tumor e uma pessoa que não tem, ou seja, imagens que possuem uma tendência, e utiliza relatos médicos, mas esses relatos, guidelines médicos, também têm uma tendência, na forma que eles são escritos, nos termos que eles usam. Então, a IA está entrando muito profundamente nisso, para, por exemplo, fazer diagnóstico automatizado, melhorar o diagnóstico, não é substituir o médico, mas melhorar a vida do médico. Por exemplo, hoje, se você chega no interior do país e precisa de um nefrologista, né, você está com problema nos rins e precisa de um nefrologista, muito provavelmente você não vai encontrar. Você vai ter que ir para uma capital que tem um médico especializado. No interior, você só vai encontrar lá o médico da atenção básica. Mas como que esse médico da atenção básica vai conseguir lhe diagnosticar e lhe encaminhar para o local correto? Ele não tem esse conhecimento, né? Então, hoje as redes neurais entram até nisso. Existem serviços de conhecimento como serviço que você alimenta, inclusive eu trabalhei num deles, o Nefroceps, na implementação de um deles, que você alimentava lá com os dados do exame do paciente, o exame de sangue do paciente, a taxa glomerular do paciente, e ele dizia para o médico da atenção básica, com base nesses exames aqui, e com base no que já foi me apresentado para fazer o treinamento, nos N exemplo lá do DataSUS, eu consigo dizer para você que esse cara provavelmente está no estágio tal, estágio 2 da doença renal crônica, e precisa de tal encaminhamento clínico. E o médico da atenção básica sabia o que fazer, ele já tinha um guideline com base nesse conhecimento. Então, isso é um das N aplicações, certo? Que é possível, ou seja, automatização de diagnóstico, não só por diagnóstico por exame, por escrito, mas também por imagem. Hoje em dia, você não precisa mais de um médico para olhar uma determinada imagem, uma ultrassom, alguma coisa e dizer que tem algo de errado, porque se eu apresentar 500 mil ultrassons que tem algo de errado para uma rede convolucional, ela consegue pegar uma ultrassom que tem algo de errado e dizer, não, beleza, isso aqui está errado, com uma precisão, às vezes, até maior do que o médico. Então, são N possibilidades. E, diante de tudo isso que eu falei para vocês, das possibilidades, de onde que a IA é aplicada, aí fica até um questionamento, que é a questão da segurança, né? Beleza, eu estou representando conhecimento tem valor. Hoje em dia, se você tem um determinado conhecimento sobre alguma coisa, que é válida, por exemplo, para a indústria, vai aparecer um monte de gente que precisa de alguém que faça aquela coisa e vai querer contratar você. Do mesmo jeito com a IA. Se eu tenho um conhecimento, digamos, se o Netflix consegue prever que tipo de filme eu gosto, vai ter um cara lá da indústria do cinema que vai querer comprar isso. Ou, às vezes, pior, vai ter uma pessoa que quer ter acesso a esse conhecimento de modos não legais. Então, o maior dilema hoje da IA é a questão, não é nem que ela vai se desenvolver e tomar conta do mundo, que hoje a gente sabe que isso é impossível. Pelo menos com os métodos que a gente tem hoje, a gente sabe que isso é impossível. Mas a maior preocupação que o pessoal que estuda IA hoje, o pessoal que está à frente das tecnologias de IA, é segurança. Como é que eu posso representar um conhecimento, prover esse conhecimento, mas prover esse conhecimento de maneira segura. Prover esse conhecimento de uma forma que só quem deve ter acesso tenha acesso. Por várias maneiras, porque esse conhecimento tem valor, porque pode haver espionagem industrial, ou até mesmo pode colocar em risco as pessoas que estão cedendo aquele conhecimento. Então, esse é o questionamento que fica, né? Esse aí é assim, o questionamento sobre os desafios, né? Que fica para o final dessa minha fala aí, é justamente a gente está trabalhando nisso, a gente está trabalhando em tentar desenvolver, né, ao máximo a IA, mas de uma maneira segura, de uma maneira que esses dados, não só os dados, né, o dado bruto em si, mas também o conhecimento, ele não caia nas mãos erradas. Hoje o pessoal tem usado IA para fazer segurança de IA, é uma coisa que é bem Inception, assim, uma coisa bem dentro da outra,
Mas, quanto aos desafios, se você perguntar qual é o desafio que a IA representa para você hoje, eu diria que é segurança do conhecimento. Não segurança de uma forma ética, mas segurança do conhecimento. Garantir que este conhecimento seja entregue única e exclusivamente para as pessoas que necessitam ou que detêm aquele conhecimento. E aí eu queria chamar novamente aí o Edson, a Ana Paula, a Daiane aí para fazerem as perguntas, né? Que eu imagino que o pessoal tenha feito pergunta. Tá mudo. Vamos lá, Lucas. A gente tem algumas perguntas que vieram direto pelo Facebook e a gente tem perguntas que vieram por outros canais. Então, vamos começar. A primeira pergunta, então, eu acho que você já falou bastante sobre isso, mas vamos repetir a pergunta. Pode acontecer da rede começar a aprender sozinha e se perder o controle disso, como em livros de ficção científica? Isso acontece? Não, é aquilo que eu falei para você. Tipo assim, existe um conjunto. Quando eu falo na rede, né? Ela é igual um cavalinho quando você coloca aquele negocinho para ele andar assim, olhando só para frente. Então, ela trabalha num conjunto, com base num conjunto de atributos de entrada. Entendeu? Quando se fala em ficção científica, né? O que é que acontece geralmente? O cara criou uma redezinha neural ali que servia para sugerir um exemplo, né? Vamos voltar, por exemplo, de sugerir restaurante. Voltou com uma redezinha de sugerir restaurante e do nada essa rede começou a olhar coisas de melhores rotas, daqui a pouco essa rede começou a olhar valores, essa rede começou... Isso não tem como acontecer, por quê? Lembrando que ela é uma coisa que, apesar dos valores dos pesos não serem programados, mas o aproximador em si, a forma que ele vai tentar calcular esse peso e os atributos que ele usa para calcular esse peso são programados, entendeu? Então, eu chego para a rede e digo, olha, você vai trabalhar com esses 10 atributos aqui. Quais são esses 10 atributos? O preço do restaurante, o local do restaurante, o tipo de comida, e isso é um conjunto fechado. Então, esse conjunto não tem como crescer. O que vai acontecer de maneira automática é que valores, com base nos exemplos que eu vou apresentar, os exemplos pré-classificados, digamos que eu pegue um exemplo, vou tentar entrar até em outra discussão. Se eu pego aqui no Brasil, certo? E regiões do Brasil. As regiões gostam de tipos de comida diferentes. Se eu pego para a rede e apresento só comida, só pessoas que gostam de comida nordestina, provavelmente pessoas do Nordeste, de restaurantes que servem comida nordestina, a minha rede, ela vai, além de só conseguir sugerir restaurantes, ela ainda vai ficar viciada. Que se eu apresentar uma pessoa que quer uma comida lá do Sul, provavelmente ele vai sugerir erroneamente uma comida nordestina, porque vai achar que ela se parece, que o perfil daquela pessoa, com base nos 10 atributos de entrada dela lá, ela se parece com alguma outra coisa que ele já viu antes. Então, não tem como. Isso é uma coisa que não tem como. O conjunto não cresce, ele é fixo. Do mesmo jeito, a rede não tem como lhe apresentar um resultado. Se você, por exemplo, se o resultado é o nome do restaurante, ela não tem como lhe apresentar o preço do restaurante no final. Ela vai lhe apresentar o campo que representa o nome do restaurante. Certo. Então a pessoa não precisa ficar com medo, que a não. ela não vai tomar conta da Não vai rolar Exterminador do Futuro. Então vai. Outra pergunta. É isso que acontece no Google Translator? Então, no Google Translator, a gente tem também um processo dessa natureza? Sim. Inclusive, o Google Translator é interessante porque ele aprende com a forma de aprendizagem que a gente chama de aprendizagem por reforço. O que é que acontece? Que, inclusive, pode ser uma coisa ruim, né? Porque se as pessoas ensinam um termo errado para ele, ele vai sugerir um termo errado para você. O que é que acontece? Quando existem, por exemplo, você coloca uma tradução de inglês para português, e essa tradução ela é meio controversa. Aí, geralmente, ele pergunta, né? Ele dá uma tradução para você e pergunta embaixo, mas você quis dizer isso aqui? Entendeu? Quando você clica no eu quis dizer isso aqui, ele bota um pontinho a mais, ele dá um biscoito lá pro algoritmo e diz, quer dizer, então, que a tradução que você sugeriu não é a tradução que tem maior valor. A tradução que tem maior valor é essa aqui que o usuário clicou dizendo que, era isso aqui que eu queria. Então, se as pessoas vão alimentando, as pessoas vão clicando, vão alimentando, o que é que acontece na aprendizagem por reforço? Além dos pesos eles serem aproximados de maneira automatizada, existe uma supervisão, que no caso é do usuário ou de quem detém a rede, que influencia nesses pesos. A partir do momento, digamos que 1000 pessoas cliquem naquela mesma tradução, como sendo a tradução correta, ele vai multiplicar o peso por um fatorzinho de correção correspondendo a cada clique, e esse peso vai ficar mais alto. Então, da próxima vez, quando chegar a pessoa número 1001
que for traduzir aquela mesma frase que antes era controversa, muito provavelmente ele não vai nem mostrar mais as duas opções, porque ele já sabe qual é a correta. Então, sim, acontece aprendizagem no Google Tradutor. Lucas, deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta, porque eu estou com uma orientanda aqui conversando comigo, ela está assistindo a palestra e ela está conversando comigo sobre as aulas, né? Eu trabalho na área de educação, sobretudo na pós-graduação, e a gente trabalha, quando a gente pensa aprendizagem, né? Ela está fazendo uma comparação aqui e eu acho que pode ter a ver. A gente trabalha com uma teoria de aprendizagem que é a teoria behaviorista. De certa forma, essa maneira como você pensa, esse treinamento da rede, é uma lógica behaviorista? É isso mesmo, do reforço? É similar, porque assim, na realidade existem N formas de aprendizagem. Uma delas é a forma por reforço. Realmente, a forma por reforço é quase behaviorista, porque é comportamental e você fica N vezes repetindo aquilo ali até que entre na cabeça da pessoa, né? É igual o método comum. O método comum é exatamente isso. Então, é bem behaviorista, né? Só que, no caso da aprendizagem, ela pode ser de três formas. Ela pode ser aprendizagem supervisionada, que uma aprendizagem supervisionada é o quê? Quando você apresenta um conjunto de exemplos, por exemplo, que é pré-classificado. Aquilo que eu falei. Se eu apresento 50 imagens para minha rede de gato e com um campo mesmo, textual, dizendo para a rede, isso é um gato, ela sabe que aquilo é um gato, porque já veio um humano e classificou como um gato, por exemplo. Mas tem um tipo de aprendizagem que se chama aprendizagem não supervisionada, que são os métodos de agrupamento e clusterização. Por exemplo, eu posso chegar para uma rede neural e mostrar 30 fotos de gato, 30 fotos de cachorro e 30 fotos de jacaré. E ela não sabe nem o que é um gato, ela nunca viu um gato, não sabe nem o que é um cachorro e nem o que é um jacaré. Mas ela pode fazer uma coisa para mim sem nenhuma supervisão. Separar e botar num grupo todas as fotos que são de um tipo, todas de outro e todas de outro. E muito provavelmente no final dessa clusterização, sem supervisão, você vai ter as 30 fotos de cada um separadas. Entendeu? Vai ter as 30 fotos de cachorro, as 30 fotos de gato. Por quê? Porque os pesos dela são tunados, né, são ajustados com base no que é apresentado. Ela não sabe o que é aquilo, mas cada pixel da imagem tem um valorzinho que vai refletir num peso no final, e existe uma tendência nas bordas, né, por exemplo, aparecer um gato, aparecer um cachorro, e aquilo ali vai dar ela sabe, digamos, que ela tem 3 tipos de classificação, ela não sabe nem o que é os 3 tipos de classificação, ela só clusteriza, só agrupa. Aí você pensa, tá, mas isso aí vai servir para quê, meu Deus do céu? Onde é que isso se aplica? Que esse tipo de A, né? Nesse tipo de A, geralmente serve para fazer separação de amostra. Se você tem, por exemplo, uma amostra de abalo sísmico, né? Que é uma amostra bidimensional, é um gráfico. E aí você quer separar o que é o abalo do que é o ruído, por exemplo. Você vai mostrar para a rede uma coisa só e vai dizer, ó, nessa senoidal aqui, separa para mim o que tu achar aí dentro. Aí ela vai achar um senoidal que vai descrever o abalo, outra coisa que vai descrever o ruído, outra coisa que vai descrever um vento, um negócio ali que às vezes você, humano, nem teria noção de que aquilo é parte do sinal. Então, essa é a aprendizagem não supervisionada. E tem o terceiro momento, que é reforço. Reforço, na realidade, é uma coisa que é tangível, tanto a aprendizagem supervisionada quanto não supervisionada. É quando entra o fator humano, certo? E diz, por exemplo, não, nessas fotos que você separou aqui, que era para ser 3 grupos separados, tem uma foto que é do grupo A, que está no grupo B. Essa foto aqui está errada. Aí eu vou lá e dou em -1 naquela foto. Aí ele vai diminuir o peso daquele exemplo. E assim vai. Então existem essas 3 formas, certo? De classificação. Não necessariamente é behaviorista, né? Ou seja, como você viu, a aprendizagem por reforço tem um quê behaviorista, porque é apresentado várias vezes os mesmos exemplos, mas também existem métodos que não usam a apresentação múltipla de exemplos e nem pré-classificação de exemplos. Você apresenta uma coisa desconhecida para a rede e só diz a ela, separe em grupos. Ache um padrão. Certo, entendi, compreendi. Ela está conversando aqui comigo e ela está discutindo aqui comigo como é que a gente pensa. Lucas, deixa eu novamente trazer uma pergunta dela. Quando a gente estuda aquisição de linguagem, e a gente pensa a aquisição de linguagem pelo ser humano, né? A lógica computacional, quando a gente pensa em inteligência artificial, de certa forma, a gente está pensando esses processos do humano e tentando analisá-los e trazê-los para a máquina? Sim, antes existiam métodos estocásticos, né, de fazer isso. Inclusive tem um framework que é muito popular, que é em Python, chamado NLTP,
que é um framework para natural language, né, para linguagem natural. E é justamente para isso, para você conseguir, por exemplo, ele permite que você faça um sinônimo de uma frase sem perder a semântica. Mas aí o que é a semântica? Para ele é um conjunto de valores, né? Mas hoje em dia, o Google Tradutor, por exemplo, se você traduzir várias vezes a mesma frase, muito provavelmente ele vai mostrar várias vezes coisas diferentes, mas com a mesma semântica. A semântica, inclusive, tá uma coisa que está atendendo até a web. Hoje os sites estão carregando valor semântico, não só mais sintático. A semântica é um conjunto de valores que não é tangível. A gente não consegue dizer o que é a semântica, né? Então, sim, a gente pode usar as redes para representar a semântica, para representar até a sintaxe também, a forma que as palavras se relacionam, o que é representado por um relacionamento de palavras. E aí, por isso, e a gente consegue explorar esses valores. Por isso que existem assistentes hoje virtuais, por exemplo, a Alexa, você consegue falar uma frase inteira para a Alexa e a Alexa sabe semanticamente o que você está pedindo. E não só sintaticamente, né? Porque aquela frase existe um valor atrelado e aquele valor dispara determinado trigger lá, determinado gatilho para realizar determinada ação. E aí, inclusive, é uma coisa bem interessante você ter entrado nisso, Ana, porque a gente às vezes acha que é uma coisa simples, mas você tem como pedir de na mesma língua, tem como você pedir de 1000 maneiras diferentes para a Alexa tocar uma música para você. Então, é legal porque eles têm um conceito chamado redes cápsula. É uma rede neural gigante, que é o assistente virtual, certo? Essa rede neural vai tratar entradas no formato textual, só que para cada formato textual, digamos, se refere a música, se refere a pedido de música, então para pedido de música, para tratar todas essas N possibilidades de a pessoa pedir uma música, tem várias cápsulazinhas lá, e cada cápsula é uma rede neural. Então, digamos, para dizer, Alexa, toque uma música para mim, isso aí vai disparar uma rede que vai minerar no seu conhecimento. Alexa, coloque uma música para mim, vai disparar outra coisa, e assim vai. Entendi, perfeito, ok. Então, a gente realmente faz sentido esse tipo de associação. Sim. A gente tem uma pergunta também da professora Vanessa, que é a seguinte, ela elogia muito a tua fala, tá? E já ressalto que a gente está com os alunos da pós aqui também, falando a mesma coisa, que dava uma palestra para a gente pensar só essa parte educacional. E ela traz o seguinte, ela quer dizer que não posso nominar como função polinomial ou equação diferencial. É uma matemática produzida no próprio computador. Então, o que é que acontece? É bem interessante a pergunta da Vanessa, porque, na realidade, eu posso nominar sim, vai ser uma associação de funções lineares. Aí essas funções podem ser a função tangente H, que se usa muito, e a função ReLU. Aí o que é a função ReLU? A função ReLU nada mais é do que uma reta linear, de 1 para 1, só que ela tem um ponto de começo diferente do zero, que é definido como bias. E esse bias, esse shifting que você faz na reta, trazendo ela mais próxima do zero ou mais para frente do zero, que vai definir o conjunto de valores daquela função. Mas se for perguntar assim, beleza, se você olha para todos os neurônios, a função que eles aproximam é de que tipo? Eu vou dizer o quê? É uma associação ponderada de funções lineares. Ou seja, é polinomial. Tem agora uma pergunta que vem de uma ex-aluna nossa, tá? Que está fazendo medicina, eu acho que é por isso que ela está perguntando, acho que em cima do exemplo que você deu, ela nos pergunta o seguinte, se a IA ela vai substituir o médico ou ela vai auxiliar o médico? Então, né, aí a gente entra na ética, aí é uma coisa ética, tipo assim, como eu trabalhei com isso, eu diria que para algumas coisas, hoje, porque, gente, vocês não têm noção do que é você apresentar 171 milhões de exemplos sobre doença renal crônica para uma rede. Então, assim, ela sabe melhor de doença renal crônica do que qualquer médico, porque ela pegou exemplos, por exemplo, ela pegou exame que estava incompleto e que no final houve um diagnóstico. Então, ela, baseado em alguns fatores, nem todos ela consegue prever. Mas por quê? Outra coisa interessante que se pode extrair das redes é qual o peso que você está dando para cada parâmetro. Eu posso chegar depois e olhar qual o peso de cada parâmetro. Porque eu vou ver, às vezes, o nefrologista chega e fala, não, a da taxa glomerular
é importantíssima para poder saber se o cara está ou não com doença renal crônica. Mas quando eu vou ver, depois de apresentar 171 milhões de exemplos, eu vou ver que minha rede está dando um peso quase zero para a taxa glomerular. Ou seja, vai contra o conhecimento médico padrão. Quer dizer que existem outras coisas que influenciam no diagnóstico da doença renal crônica que nem a medicina tem noção. Porque a partir do momento que eu agreguei todos aqueles valores, se chegou a uma conclusão que não olha o valor em si, não olha a taxa, se a taxa glomerular está maior do que tanto, então o cara está com doença. Não, mas eu olho todos os sintomas, todos os meus 26 atributos de entrada que eu coloquei lá. Então, assim, é muito interessante. Eu não diria que ela substituiria por uma questão ética. Né? Eu acho que o médico, a figura do médico, o médico tá lá, o médico tocar, é o mesmo dilema da telesaúde, né? Eu acho que a telesaúde nunca vai conseguir resolver o problema da medicina, mas ela auxilia. Porque, digamos, se você está fazendo um acompanhamento fisioterapêutico, por exemplo, de um paciente, quer saber se ele levanta o braço, ele não precisa ir no consultório. Ele pode levantar o braço na câmera e eu saber quantos graus que ele está levantando o braço, enfim. Então, eu acho que é o mesmo dilema que se aplica à tecnologia no geral na área médica. Eu creio que ela vem para ajudar a figura do médico, mas nunca para substituí-la. Por exemplo, eu não vejo um sistema de diagnóstico de doença renal crônica sem pelo menos ter o médicozinho da atenção básica, que vai lá, que vai solicitar o exame, que vai ver o quadro da pessoa, entendeu? Então, eu acho que assim, a gente trabalha nessas tecnologias para ajudar. Lucas, você sabe que essa nossa conversa está me fazendo pensar algumas coisas, né? Em primeiro lugar, eu penso também num novo papel para o médico, né? Porque o médico, ele com certeza também é essa figura de referência para ajudar nesse treinamento, nesse processo de treinamento. Até para que se pensem os elementos para que essa rede ela possa ser alimentada e, a partir daí, produzir resultados. Então, eu acho que a gente pode pensar num novo papel do médico. Mas isso também me fez pensar sobre a maravilha, né, que isso seria em termos de, sobretudo, nesses municípios mais distantes do país, né, nessas regiões em que muitas vezes você só tem o médico da atenção básica, como isso contribui para dar uma segurança. Acho que aí você traz uma discussão muito importante, que é a questão ética. A gente não está dizendo que não é para ter mais médicos, o ideal é que nós tenhamos mais médicos, até porque, por melhor que seja a máquina, por melhor que seja o resultado, nada substitui o componente humano ou humanizador da medicina, né? Que é esse do acolhimento, que é esse da conversa, que é esse da orientação, né? Porém, isso dá parâmetros que facilitariam, que amparariam o médico nesse processo de tomada de decisão, não é isso? Exato. E assim, até evita N coisa, né? Evita o erro de diagnóstico, por exemplo, né? Às vezes acontece de acontecer um erro de diagnóstico pelo simples fato de que o cara não tinha apoio nenhum, não tinha nenhuma informação para apoiar ele e aparece com a doença lá que ele também não tem costume de ver. Então, é interessante essa informação também pela questão behaviorista, né? Reforço. O médico, eu acho que o cara tá com doença renal crônica estágio 2, mas eu não sei, porque eu sou da atenção básica. Aí ele coloca lá no computador, tá com doença renal crônica estágio 2. Ele se sente mais seguro de dar um diagnóstico de doença renal crônica estágio 2, psicologicamente também, e aí repassar isso corretamente. Porque às vezes o achismo impede muita coisa, né? Então é interessante, é óbvio, a gente não pode confiar 100% na ferramenta, mesmo que ela tenha 10 a menos 5 lá de probabilidade de errar, mas ela erra. Mas eu acho que para apoio é uma coisa muito interessante. Muito. Já existem aplicativos nesse sentido? Então, a maioria do pessoal que vem trabalhando nisso, por exemplo, eu que trabalhei no Nefrocefs, vem trabalhando a nível de pesquisa, né, em instituições públicas, para jogar isso para beneficiar, por exemplo, o SUS, o Ministério da Saúde e afins, até com financiamento desses órgãos. Só que esse tipo de coisa é o tipo de coisa que fica restrito a contextos internos, né? Por exemplo, o Nefrocefs é para ser consumido por profissionais da atenção básica que são do governo. Então, eu acho que isso é o tipo de coisa que nunca vai chegar à população, consumidor final, o paciente em si, porque aí eu estou incitando o autodiagnóstico, que é um problema também, né? E aí a gente está falando das fronteiras éticas de tudo isso, né? Éticas, filosóficas de tudo isso, né? Que é uma pergunta também que a gente recebeu aqui. Até que ponto isso pode incentivar que a pessoa ela deixe de ir ao médico, ela deixe de procurar um profissional, porque ela compreenda que
o computador, a máquina, enfim, é capaz de fornecer respostas. Então, aí por isso que eu digo, né, que a figura do médico é importante, que aí, no caso, quem está intermediando entre ela e o computador é um médico de verdade. Porque, realmente, se essa fronteira é quebrada, né, aí a gente entra num dilema ético. Tipo assim, eu creio que eu só consigo confiar em alguma coisa se ele me desse 100% de precisão. Se for 10 a menos 5 de chance de errar, para mim não é 100%, então eu não acho que eu tenha como dar credibilidade a isso, entendeu? Não é um profissional, é um computador. Então, assim, inclusive eu vou até na contratendência do pessoal que trabalha com IA, porque realmente o pessoal que trabalha com IA quer confiar na IA para tudo, mas eu creio que assim, a gente tem que dar a César o que é de César e colocar na posição correta. Por exemplo, tem uma coisa muito controversa, que foi uma coisa que foi feita pelo Google. O Google, hoje, se você pesquisar determinada doença, ele já aparece, né? Agora aparece de uma fonte confiável lá, do Hospital das Clínicas, por exemplo, São Paulo. Aparece tudo lá, quais são os sintomas, provavelmente o que é que você tem, qual é o tratamento, quem que você deve procurar, tal. O Google hoje já provê isso. E de fontes seguras, de material literário do Hospital das Clínicas, por exemplo, né, do Albert Einstein. Só que aquilo é uma mera sugestão. Né? E eu acho que a gente humano tem um problema em assim, conseguir definir o que é uma sugestão e o que é uma ordem, né? Então, eu não sei até que ponto, eticamente, psicologicamente, essa barreira poderia ser quebrada, de tirar o médico do intermédio e colocar direto a máquina, entendeu? Aí, óbvio, entraria legislação aí, entraria várias coisas, porque, por exemplo, para prescrever um paracetamol, eu não preciso do médico. Realmente, uma máquina consegue fazer isso, eu não vou morrer se eu tomar um paracetamol e não tiver precisando do paracetamol. Mas é um dilema ético, né? E eu acho que isso aí não vai acabar nunca. Eu acho que você está trazendo uma questão aqui, que a gente estava conversando aqui com o professor de filosofia, e eu acho que é interessante, né? De repente, inteligência artificial precisa ser um tema para discussões também no âmbito da filosofia no ensino médio. Né? Aqui no Campus Caspar, nós temos o curso médio, que são os cursos integrados, né? Aquele em que a gente tem ensino técnico junto com o ensino médio convencional, e isso realmente traz para a gente discussões que são importantes. Muitas vezes, quando a gente pensa filosofia, né, Lucas, a gente pensa que a gente está falando dentro de uma esfera muito abstrata, mas discussões filosóficas, né, elas permeiam o campo da ética, o campo da moral, e a gente está falando realmente de costumes, de cultura, de vida. Né? E o que você está nos trazendo hoje a respeito de IA tem muito a ver com cultura, não cultura no sentido de pintura, arte, mas cultura no sentido de valores, de conjunto de escolhas, né? Então, acredito que realmente é uma temática que a gente precisa abordar na escola, a gente precisa falar de inteligência artificial, até para que a gente compreenda algumas sugestões que os próprios programas, né, eles vão nos dando. Então, às vezes a gente não entende por que eu acessei determinado produto e agora o Facebook me manda toda hora, ou o Instagram me manda toda hora. Então, é importante a gente entender que ali por trás existe algo pensante, né, que está efetivamente processando essas informações e jogando para mim, por meio de uma estratégia de marketing, obviamente, né, sugestões para que eu adquira determinados produtos. Né? Então, é importante a gente pensar isso. E assim, até uma reflexão, até a questão de, como você falou, cultural, de consciência, porque a tendência é que esteja presente em N coisas a mais. Por exemplo, tem um pessoal, inclusive o cara estudou comigo, ele está hoje nos Estados Unidos, ele abriu uma empresa, que é uma startupzinha, que ele basicamente consegue autenticar, saber quem é você, com base no seu histórico de localização. Então, aí você para pensar, meu Deus do céu, é um negócio tão simples, mas tão genial. Por quê? Todo mundo tem sua rotina. Você sai, digamos, tem um cara que corre de manhã, que vai na praia correr de manhã, que depois volta para casa, almoça, vai para o trabalho, depois volta e vai na casa da namorada. Então, assim, o cara tem um histórico de localizações que é dele. É dele. A pessoa fulano de tal tem esse histórico de localizações. Ele vai uma vez ou outra desviar da rotina dele, vai. Mas ele tem isso intrínseco. E a isso eu consigo atribuir um valor único, um identificador único. Então, o que é que acontece? O cara hoje está no 100 Startups to Watch, ou seja, ele está entre as 100 startups com maior probabilidade de crescer do mundo. E quem é que está interessado em comprar isso? Banco,
o Facebook, o Google. Por quê? Porque é mais uma camada de autenticação. Se o cara roubar teu celular, torar teu dedo e tentar colocar a digital lá para usar no banco, se ele não passar 3 meses seguindo o teu histórico de localização, que ele não vai saber qual é, mas digamos que ele saiba, passar 3 meses imitando sua rotina, ele não consegue se autenticar. Simples. Entendeu? Então, assim, é uma questão de cultura. A gente tem que começar a digerir esse tipo de coisa e perceber que incorporar isso no nosso dia a dia. Perceber que, por exemplo, quando a gente entra no Facebook, no Instagram, até faz uma pesquisa no Google, porque a ordem dos resultados aparece com base no seu interesse e no interesse dos demais. Perceber que tudo tem uma tendência, entendeu? E assim, se você está querendo pesquisar uma coisa X e ela não aparece nas primeiras páginas, procure, mude os termos de pesquisa. Mas assim, você tem que ter a sua tendência. Você não pode deixar de se levar também pela tendência dos outros, né? É aquela questão do efeito manada. Então, isso é um problema ético, né? Não diria nem que é um problema, é uma discussão, mas que, assim, eu creio, tem um termo de computação que diz que as coisas, computação ubíqua, né? Que é quando a coisa fica transparente. Um interruptor de luz, por exemplo. Você chega em casa e usa o interruptor, você nem para pensar como é que usa aquilo. Todo mundo nasce, todo mundo sabe usar aquilo. Então, a computação hoje está se tornando cada vez mais ubíqua. Você pega uma criança de 5 anos, ela usa o celular melhor do que o pai. E aí, essa questão de sugestão, da ordem que as fotos aparecem no Facebook, no Instagram e tal, até isso está se tornando ubíquo para as pessoas também. As pessoas estão percebendo que existe um conjunto de interesses que está representado pelaquela ordem da timeline. Então, eu creio que hoje a gente está fazendo documentários sobre isso, discutindo eticamente isso, mas que 10 anos para frente, com as próximas gerações, isso vai se tornar uma coisa ubíqua. As pessoas vão entender que a rede social tem uma tendência, as pessoas vão entender que os anúncios têm uma tendência. E aí, quando você entende, digere que isso tem uma tendência, fica muito mais fácil você filtrar. Porque, por exemplo, um dia desse eu estava procurando pneu para o meu carro e aí apareceu uma promoção no meu e-mail depois de 3 dias depois, e eu achei o preço muito mais barato e terminei comprando. E isso não foi uma coisa ruim, eu não posso falar que foi uma coisa ruim. Eu achei interessante. Inclusive, depois que eu comprei, parou de me infernizar o negócio. Então, assim, a gente tem que levar para o lado bom e saber distinguir também que existem coisas ruins que podem acontecer, como pode acontecer em qualquer coletivo de pessoas. Eu sempre ressalto isso. O que acontece na rede social aconteceria em qualquer coletivo de pessoas. Fake news se espalha igual boca a boca, igual boato, entendeu? Então, é aquela história. Eu acho que hoje, para a nossa geração, talvez pareça um dilema ético, mas que daqui a 15, 20 anos não seja mais, seja uma coisa implícita. Eu estou entrando aqui, mas eu sei que tem uma tendência. Perfeito. Eu acho que justamente essa discussão é muito importante. Por exemplo, né, que eu compreenda que o fato de eu estar no Instagram e o Instagram ele me trazer sugestões de compras não quer dizer que eu tenha que comprar. Exato, mas isso é uma questão de maturidade, né? De digerir a ideia. Cultura, não é todo mundo que tem, entendeu? Exatamente. Aí isso levanta umas discussões que às vezes assim é muito polêmico, porque o pessoal às vezes fala, mas tá vendo aí, força o consumismo. Mas gente, são perfis de pessoas. Se a pessoa tem uma tendência consumista, não é o Instagram que vai ser um gatilho para essa pessoa. Se ela chegar no shopping, ela vai comprar. Se ela chegar e ver o que ela está querendo no meio da rua por um preço absurdo, ela vai comprar, porque é uma tendência, é psicológico. Então, assim, a gente tem que saber discernir, né, o que é pessoal, o que é nosso, do que está sendo representado ali. Porque o que é nosso, a nossa tendência, não é a rede que molda, ela é nossa, né? Agora, óbvio, existe computação persuasiva, para você passar mais tempo olhando para a tela, sugerir conteúdo que você gosta, mas você só fica mais tempo olhando para a tela porque você gosta do conteúdo. Entendeu? Então é um dilema que, para mim, não existe dilema ético em volta disso. É uma coisa psicológica, é muito direto. Mas é algo que a gente precisa discutir. Sim, com certeza. E instruir também. Instruir, perfeito. Por isso que eu acho que essa discussão que a gente está fazendo aqui, ela é tão importante e a gente sabe que a gente tem professores nos acompanhando, né? Os nossos professores de curso de pós-graduação, e a gente lembra sempre a importância, né, de compartilhar. Então, quem está nos ouvindo, quem está acompanhando a nossa interação aqui, compartilhar também essa interação, e a gente está trazendo várias observações aqui, dando os parabéns, né, Lucas, para ti, da palestra muito didática. É exatamente esse papel, né, que a gente faz de educador e de atuar sobre cultura.
nós temos uma cultura de consumo, né, Lucas? Então, dizer que nós não somos consumistas, não, nós somos consumistas, é isso mesmo que você falou. A gente vai ao shopping, né, então, ou a gente está triste demais, ou a gente está feliz demais, e a gente compra. Né? Se não existia shopping, se a gente não tivesse essa tendência, não existia. Isso. Só que agora, esses shoppings, talvez eles estejam mais representados na nossa mão, né? Mais ao nosso alcance. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Na verdade, é uma maneira do ser humano lidar com ele mesmo, né? E eu acho que, inclusive, esse momento da pandemia, ele trouxe isso muito para dentro da casa da gente. A gente não podia sair para comprar, né? A gente estava comprando de casa, então a gente teve realmente, principalmente nessa área de marketing virtual, a gente teve um boom aí durante a pandemia, mas é alguma coisa que a gente vai precisar aprender a lidar, pensar a cultura de consumo de uma forma diferente. Exato. Lucas, a gente está no nosso horário quase, mas eu tenho uma pergunta para ti que eu gostaria de fazer, que é o seguinte: o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. A minha pergunta é: o Brasil está atrasado nesse processo? Não, pelo contrário. Pelo contrário, se você for ver, vamos falar disso. Se você for ver as publicações, quem publica, tem muito brasileiro. É impressionante. E não é brasileiro fora, em universidade, não, muito brasileiro aqui. Por quê? O que você precisa para pesquisar com IA? Se for aprendizagem de máquina, basicamente um computador com a GPU boa. Hoje em dia, qualquer notebook tem uma GPU razoável e você consegue fazer coisas muito interessantes. Óbvio, tem coisas que você só vai fazer com supercomputadores. Mas tem projetos colaborativos que permitem que qualquer um use, por exemplo, os servidores da Amazon sem pagar por isso, em prol da pesquisa. Tem um Kaggle, que é um projeto que inclusive é do Google. É um site que eu posso entrar lá, eu vou me deparar com todos os desafios de IA, com prêmio em dinheiro, inclusive, que estão rolando, assim, estado da arte no mundo. Por exemplo, está tendo um desafio agora no Kaggle, que é justamente para algoritmo de roteamento. Você conseguir desenvolver um método de aprendizagem de máquina que supere os algoritmos tradicionais de roteamento. E eles estão dando, parece que é $1 milhão para o top team. E são mais de 4.500 times inscritos fazendo isso. Ou seja, deve ter, sei lá, uns 50 mil pesquisadores inscritos nesse negócio. Desses 50 mil, uns 15 mil são brasileiros. Gente, e sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque na abertura da Semana Nacional, ontem, antes da abertura da Semana Nacional, eu joguei no Google Inteligência Artificial e Brasil. E aí a gente vê também como essa discussão que a gente falou antes, que essa discussão ética, ela é importante. Porque no momento que eu joguei isso, quais foram as primeiras informações que vieram? Então, não vou dizer quais são os veículos de comunicação, né? Porque a gente não vai queimar o filme do veículo de comunicação aqui. Quem quiser vai lá e joga e vê. Né? Mas as primeiras informações que vêm, Brasil atrasado, Brasil atrasado, Brasil atrasado. E a gente tem os cursos na área, dentro do Campus Gaspar, e não é esse o discurso que a gente ouve. Então, a gente vê Exato. Também como é que essas tendências elas vão sendo criadas a partir de determinados discursos que muitas vezes vão falar de um estado das discussões sobre inteligência artificial no Brasil que não correspondem à realidade, porque a gente tem muito estudo de ponta, não tem, Lucas? Sim, a gente tem muita gente boa aqui, tem muita gente boa que tá fora, mas que é daqui, que levou coisa daqui. E assim, rapaz, eu conheço muita coisa que é de ponta e que tá rolando aqui no Brasil. Por exemplo, aqui em João Pessoa, só aqui no campus da UFPB, tem 3 laboratórios que mexem só com IA. Entendeu? Tem 3 laboratórios, fora o Lavide, que tem N aplicações de IA. Então, assim, para você ter ideia do nível de coisa que a gente está fazendo aqui, o Tribunal de Contas do Estado, o pessoal, o que acontece? Hoje tem muita coisa de nota pública do interior que ainda é feita à mão. Né? As notas feitas à mão, assim, eu estou dizendo, no computador, o cara vai lá, preenche uma nota e manda um processão que vai com essa nota, e aquilo se perde. Fica uma coisa dentro de um processo que tem milhares de páginas, que às vezes não vai para o portal da transparência, que abre um buraco no orçamento, ninguém sabe por quê, como que aquele dinheiro foi gasto, porque tem uma porcentagem do dinheiro que é gasto que é perdida aí, que ninguém sabe o que aconteceu. E aí a gente está com um projeto no Lavide que é justamente isso, é de pegar as imagens disso, não só fazer OCR, né, fazer a reconhecimento de caracteres, que isso é uma técnica tradicional hoje, colocar isso para informação digital, como também gerar painéis de suporte ao gestor.
com base nesses dados, não só os dados que estão em formato físico, papel, como também o que vem do portal da transparência. E aí a gente consegue sugerir melhorias, digamos, o setor tal, na época tal do ano, gasta mais dinheiro e está deficitário por isso, porque abriram X processos com termos que têm uma carga ruim nos autos dos processos. Então, abriram muitas denúncias com termos que têm carga ruim. Então, quer dizer que tal área está mal avaliada, mas foram gastos X milhões de reais nessa área. Então, assim, a gente está fazendo coisa nesse nível aqui. Governo, as pesquisas que envolvem IA e governo digital, a maioria são feitas no Brasil. Ótimo. Isso é bem importante a gente trazer, Lucas, até porque a gente passa também, nesse momento, por uma discussão a respeito do papel das universidades federais, né? E o que você está mostrando é que a gente tem dentro das nossas universidades federais pesquisas extremamente interessantes, tanto para o contexto brasileiro quanto para o contexto internacional. A gente está aqui no sul do país, numa região que é celeiro, na verdade, nessa área na área de desenvolvimento de sistemas, e a gente observa isso, né? Um movimento muito forte quando a gente pensa toda essa área de ciência da computação como um todo, né? Realmente crescendo muito dentro do país e passa por aquilo que eu falei e o Edson falou também, né? Que é o dar a oportunidade e, como o Edson disse, aproveitar essa oportunidade, que é o que a gente deseja que todo mundo faça. A gente está no nosso tempo limite, mas eu queria te agradecer muito por essa conversa, né? Dizer que essa nossa conversa ela também vai ser utilizada com os nossos alunos do ensino superior e com os nossos alunos do curso técnico integrado em informática, para a gente fazer essa introdução à inteligência artificial. E eu vou te dizer por quê. Porque o teu rostinho muito jovem, ele vai lembrar a eles que eles têm, sim, muitas possibilidades, né? E que o horizonte de possibilidades dentro dessa área é enorme, né? Basta a gente realmente ter vontade, a vontade que você teve, né? Que você tem, aproveitar as oportunidades, né? E se enveredar aí pelas enormes possibilidades que a inteligência artificial tem, e a gente com certeza tem muita coisa ainda para caminhar nesse sentido. E assim, pessoal, está existindo uma tendência do surgimento dos cursos de ciência de dados, inclusive o primeiro foi aqui na UFPB, é o único do Brasil, certo? A gente foi pioneiro nisso. O que é que o cientista de dados faz? O cara só trabalha com IA. Para vocês verem a que nível chegamos, né? Hoje, antes era o cientista da computação, que ia lá, sabia de inteligência artificial e fazia uma especialização, fazia um mestrado, alguma coisa nessa área. Mas hoje tem um curso de ciência de dados, e esse é o curso do século XXI. Entendeu? Então, assim, isso vai chegar em vocês. Eu tenho certeza que isso é uma tendência que nos próximos 5 anos, por aí, vai estar chegando em vocês também. Vai estar aparecendo alguma coisa desse tipo por aí, porque é normal, quando surge um curso novo, aparece em algum lugar e depois o negócio se ramifica. E assim, é muito interessante para os alunos já terem uma ótica, porque eu tenho certeza que tem gente que está iniciando o ensino médio, que daqui a 3 anos o panorama pode ser outro, e o cara pode se deparar com, eu entro em ciência da computação, eu entro em ciência de dados, entendeu? Então, fica aí um panorama do que é, mais ou menos, e que quem gostou de IA, com certeza vai gostar do curso, tanto de ciência da computação, engenharia, quanto de ciência de dados também. E é isso, a mensagem que eu deixo é que é uma área muito promissora, é uma área que, tanto no contexto privado, como no contexto público, acadêmico, ela é uma área promissora. O pessoal tem até uma invejinha, a gente diz invejinha científica que rola, porque o pessoal fala, é fábrica de paper, IA é fábrica de paper, porque eu cheguei para o pessoal de medicina, peguei um conjunto de dados sobre a dengue e fiz um classificador que dizia se a pessoa, qual era a probabilidade da pessoa pegar dengue em determinada região e publiquei. Por quê? Eu já tinha os dados na mão e foi uma coisa trivial de se fazer, foi coisa que a gente fez em 1h30. Então, assim, é fábrica de paper, mas não é, porque é uma outra visão, é uma visão mais ampla, uma visão computacional, uma visão caixa preta, que às vezes agrega valores que a gente, como humano, não consegue agregar numa primeira visão. Então, acho que o valor inteiro da IA está aí, tá na capacidade de se afinar, se adequar e agregar valores que nós não conseguimos, né? Fazer associações que nós não conseguimos. Lucas, eu vou te pedir agora para você se despedir, e aí eu vou te pedir um favor, né? Porque, assim, como eu te falei, a gente vai também
aproveitar essa nossa interação para apresentar essa temática para os nossos alunos do superior e do integrado. E como eu falei, você é um rapaz bem jovem. Então, eu queria que você falasse, né? O que você fez? Agora o Lucas, né? Tá. O que você fez? Como é que você enveredou por isso? Né? E o que você recomenda àqueles estudantes que vão te assistir, alguns estão te assistindo, mas os que vão te assistir, e eles gostariam muito de fazer uma trajetória que nem a tua. Tá, então, o que é que acontece? Eu digo a todo mundo, Universidade Federal nasceu, e os institutos federais também, nasceram para que você aproveite a oportunidade. Então, vai ter PIBIC, vai ter a oportunidade de pesquisa, de extensão, de entrar em laboratório, de se envolver, escrever paper com o professor, e isso é a monitoria, e isso é a chave de tudo. Por quê? Uma coisa é meu professor chegar para mim e falar sobre uma pesquisa. Outra coisa é o cara me convidar e eu estar lá com ele, trabalhando na pesquisa, porque aí eu consigo dizer, eu gosto disso de verdade, ou não é o que eu imaginava, eu vou partir para outra coisa. Então, o que é que aconteceu comigo, basicamente? Eu fui acolhido por um laboratório desde cedo, né? Sempre aproveitei as oportunidades de monitoria, as oportunidades de pesquisa. Não era nem pela bolsa, era pelo fato de estar envolvido mesmo numa coisa. E isso abriu N portas para mim, porque eu já saí da minha graduação sabendo, eu gosto de segurança e eu gosto de IA, mas eu nunca tinha me aventurado com IA. E aí já entrei no mestrado com essa ideia de, não, beleza, segurança para mim é tranquilo, redes para mim é tranquilo, mas eu quero entrar em IA. Então já me envolvi num laboratório que lidava só com IA. Disso aí, eu conheci informática em saúde, porque minha professora fez, não, tá, quer mexer com segurança em IA, tudo bem, a gente tem esse sistema aqui, que é de informática em saúde. Não sabia nada de informática em saúde e fui aprender lá. Então, assim, eu acho que a grande questão é você aproveitar de fato. A oportunidade é um cavalo selado que passa correndo na sua frente. Ele não vai passar de novo, não. Então, você tem que aproveitar e pular em cima. E disso, eu saí... Assim, eu agradeço bastante ao Lavide e ao Lia, porque por conta do Lavide, dos projetos que eu me envolvi em muitos projetos de pesquisa e desenvolvimento. Comecei como um bolsista, só que lá é um instituto, o laboratório tem autonomia de instituto, então eu comecei como um bolsista da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, da RNP, e menos de um ano depois eu já estava como coordenador técnico do laboratório. E aí eu estava supervisionando todos os projetos, então eu tinha um projeto que eu estava trabalhando e tinha os N projetos que eu estava supervisionando também. E aí, a partir disso, eu comecei a gostar, além de IA, do que eu pesquisava, mas eu comecei a gostar de gestão de projeto na área pública. E me envolvi, abri empresa, virei sócio de um cara que mexia com isso, e aí foi trilhando minha vida profissional. Então, hoje, eu sou sócio investidor, como você falou, na Inovatis, que é uma empresa que mexe com gestão de projeto na área pública, mas eu fui convidado, por conta de estar mexendo com informática em saúde, eu fui convidado para ser sócio e CTO da WiseCare, que é uma empresa que vende uma solução de teleconferência e teleconsulta. Justamente, olha aí, eu estava num laboratório mexendo com IA, mas aplicado em informática em saúde, e o pessoal viu, o menino tem experiência em informática em saúde, vamos chamar ele para dentro. Então, eu digo oportunidade, agarra as oportunidades. Não acho que a pesquisa é só a pesquisa, porque a pesquisa envolve, tem empresa privada financiando, tem gente olhando para você ali, existem professores que conhecem pessoas que têm empresas, que vão dizer, o menino é bom, coloca o cara para dentro. Então, assim, é oportunidade, agarrar a oportunidade. Perfeito. Lucas, eu te agradeço muito ao Edson também, né? Foi por meio dele que a gente chegou até você. A gente espera que a gente esteja junto em outras oportunidades. Edson, você trouxe para a gente uma joia. Muito obrigada. Né? Eu vou abrir agora para o Edson dar uma última palavrinha. Lucas já se despediu. Então, eu mais uma vez agradeço, né? Na verdade, eu fui só um veículo para trazer, vamos dizer assim, o futuro, né? Que já chegou, porque eu sou de uma geração que o futuro nunca chegava. O Brasil, o país do futuro. No futuro as coisas serão melhores. E não sei o que no futuro. Esse futuro é um futuro tão longe que não chegou para mim. Aí, quando eu estou na universidade, que eu vejo um pessoal aí de 20 e poucos anos e fazendo doutorado e com uma ideia que eu fico feliz de poder acompanhar, porque, na verdade, para eu trazê-lo aqui é porque nós temos alguma
conexão, né? Ele não me descartou como um dinossauro, ou seja, ele ainda me pergunta alguma coisa, o que eu acho, a gente conversa muito, né? Muitas vezes à noite, a gente liga porque nós estamos envolvidos em projetos até maiores que esses, um pouquinho. 3 horas da manhã tá Edson me ligando. Às vezes acontece, porque da mesma forma que ele é um prodígio, né? Eu também comecei cedo fazendo muitas coisas, né? Então, quer dizer, na verdade, eu só sou mais velho. Não quer dizer que a gente seja diferente. Então, eu acho que não existe muito essa diferença de que a garotada nova é melhor, está fazendo melhor. Não. Nós preparamos um caminho muito bem preparado e os que podem aproveitar e que sabem aproveitar, estão fazendo isso. E a gente está vendo, na verdade, é o produto daquilo que nós construímos, na verdade. Ninguém vai ficar para semente aí. Nós temos que preparar o mundo para o futuro. E eu não consigo admitir um estudante meu que não me ultrapasse. Ele tem que ser melhor que eu. É obrigação dele. Para que a minha vida vale a pena, o meu estudante tem que ser melhor do que eu. Tem que trazer mais solução, mais rápido e mais efetiva, né? Sem, claro, desprezar a origem. Então é isso, eu fico feliz de poder estar participando disso aqui. Nós estamos fazendo um trabalho, inclusive agora mesmo, lá no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ITA, está ocorrendo uma reunião, eu estava aqui acompanhando enquanto ele falava lá, que eu estou aqui e lá, justamente sobre um projeto que nós estamos envolvidos, um projeto de segurança, mas uma segurança não só de informação como física, em situações de emergência, que envolve grandes instituições brasileiras, grandes áreas do governo, inclusive. A gente está envolvido nisso. E o Lucas, com essa mesma simplicidade, com essa mesma, vamos dizer assim, com esse mesmo fragor, né? Ele consegue fazer também essas conexões para outras áreas, né? Que não seja essa. Ou seja, é ele mesmo que empresta a sua capacidade, a sua boa vontade. Então, fico feliz de vocês conhecê-lo. E não esqueçam dele. Agora vocês vão ter o contato, podem falar direto com ele. Vai me fazer muito feliz, ou seja, cumprir o meu papel mais uma vez, né, de fomentador de progresso. E espero que a gente possa estar junto na próxima vez aí, mais uma vez em nome da Universidade Federal da Paraíba. Nós estamos do programa de pós-graduação em Meio Ambiente, Desenvolvimento e Meio Ambiente, o PRODEMA. Estamos aqui à disposição. Eu já estive aí pessoalmente no campus, há uns anos atrás, fazendo uma tarefa, e espero voltar fisicamente, se não, por esse caminho que a gente tem agora a mais aqui, que parece que não vai nos deixar, mesmo depois que as coisas tenderem à normalidade, nós ganhamos muito com isso também, e podem contar comigo, estou à disposição, tá bom? Tanto eu como qualquer outro que esteja na equipe comigo aqui, a gente vai estar à disposição para ajudar e ser ajudado, porque cada vez que a gente fala com vocês, a gente aprende muita coisa. E só para fechar aqui, ele, como bom nordestino, ele falou que passou um cavalo selado. Eu vou traduzir para vocês para um cavalo encilhado, né, que fica mais próximo do vocabulário local aí. Eu que morei no sul muito tempo, era um cavalo encilhado, né, então fica melhor. Então, um grande abraço para vocês, eu estou à disposição. É uma honra para nós estarmos presentes nesse evento tão bacana. Tá, obrigado. Pessoal, também preciso agradecer aí a vocês pela oportunidade e precisando, estamos aí. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, Edson. Tenho certeza, Lucas, que você vai ser uma inspiração para os nossos alunos e a gente fica muito feliz de fornecer a eles também inspirações. Edson, acho que você fez um excelente trabalho. Inclusive, a fala do Lucas já é uma fala muito didática. Parece que eu estou vendo um professor também aí a caminho. Quando eu terminar meu doutorado, esse é meu plano. A gente já vai sentindo, né? Meu Deus, ele está falando já que nem professor. Então, a gente já vai sentindo isso. E a gente que é professor e é apaixonado pela profissão, a gente quer muito ver talentos assim que nem você, Lucas, também abraçando o magistério. Né? A gente também precisa trabalhar isso. Professor não é a opção que sobrou, né, para a pessoa. Professor tem que ser protagonista, né? Protagonista de desenvolvimento. E é isso que a gente quer. A gente quer realmente os melhores na educação. Tá certo? Gente, muito obrigada. Muito carinho para vocês, né? Um beijo grande, que a gente se encontre em outros momentos. E aqueles que estavam nos assistindo e os que vão nos assistir, fica aí um monte de discussões, né? Uma série de questões que a gente trouxe para a gente pensar e se aprofundar um pouquinho mais. Tá certo? Boa tarde, então. Pessoal. Tá bom, tá. Um grande abraço. Tchau.
Tchau. Tchau.